Uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Aldo Nonicílio, eu faço parte da organização do evento, mas também estou na organização da mostra de banners, que é essa que começa agora, no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Então, esse é um momento muito importante, porque são pesquisadores que estão iniciando sua carreira acadêmica e por isso merecem todos os nossos parabéns por já estarem aqui. E eu vou começar a falar com vocês em um minutinho, porque nesse momento eu queria que o professor Wagner Menezes, que é o presidente da Academia de Direito Internacional, é professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e também um entusiasta da pesquisa, um grande incentivador de jovens pesquisadores. Eu gostaria que ele começasse a falar para dar um recado a vocês de incentivo nessa etapa que se inicia na vida científica. Então, professor Wagner, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco, prestigiar a nossa mostra de banner. Sei que o senhor está com muitas outras atribuições por conta do congresso, mas estar aqui e passar um recado, enfim, nos prestigiar. Então, boa noite, a palavra está com o senhor. Boa noite a todas e a todos. Para mim é uma alegria muito grande, é um cuidado que nós temos com a apresentação de banners, né? Especialmente para aqueles alunos que estejam ainda na graduação. Eu acho que a unidade de colocar a cara para bater, de enfrentar a exposição de um congresso, né? Desde muito cedo, é um ponto bastante positivo para vocês. Eu sempre digo para os alunos que o nosso currículo nós construímos desde a graduação. Você não pode esperar depois para começar a querer imaginar aquilo que você vai fazer na faculdade. E esse comprometimento com vocês é o mesmo que eu tive durante a faculdade também, com a apresentação de trabalhos científicos e tudo mais. E foi assim que eu decidi ser professor, a partir justamente da participação em um congresso. Queria elogiar vocês, porque o trabalho de vocês, ele passou por 2 avaliações cegas de professores mestres e doutores, não sabiam de quem eles estavam avaliando. Nós tivemos vários trabalhos reprovados, então o fato de vocês estarem aqui, de vocês apresentarem esse trabalho, para nós ele tem um valor muito grande, porque não só ele é resultado de um processo de escolha de qualidade, mas também para nós do Congresso é a certeza de continuidade na produção de pesquisa científica. Continuidade. E o Congresso é justamente isso, né? Percebam, eu não sei se vocês já pararam um pouco para pensar, né? Vocês estão no mesmo evento que o presidente do Tribunal Penal Internacional, no mesmo evento que um professor de Cambridge, no mesmo evento que tem todos os professores de direito internacional do Brasil. Já pararam para imaginar a dimensão disso? Né? E eu tenho isso como um lema na minha vida, né? A gente chega um pouquinho, não sou tão mais velho assim, né, que vocês, mas eu sou um pouquinho mais experiente. E o que eu posso dizer é que tenham isso como um sinal de vida muito forte para vocês. A vida, obviamente, ela vai sendo moldada a partir das nossas iniciativas, a partir daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós queremos. Mas a vida também, ela nos dá sinais que servem para conduzir o nosso caminho. O fato de vocês estarem aqui, então, é um sinal muito forte de que vocês estão no caminho certo. Podem ter certeza que se eu fosse professor de vocês, sou professor do Paulo. O Paulo já virou um amigo, o Paulo é alguém que eu admiro, mas podem ter certeza, os professores de vocês estão muito orgulhosos de vocês.
Eu tenho certeza que os familiares que rodeiam vocês também devem comungar desse mesmo orgulho. Vocês estão falando num dos principais eventos, no principal evento de direito internacional do Brasil, um dos principais do mundo. Parabéns a todos vocês. Não deixem a peteca cair. Eu conheço muita gente que começou assim como vocês, num congresso lá atrás, e hoje é professor de universidade federal, hoje é professor no exterior, hoje está fazendo pós-doutorado. E o que eu espero de vocês é que vocês abracem o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, abracem o direito internacional e coloquem o CBDI na lembrança e na vida de vocês. E que daqui para frente eu quero ver vocês em todos os eventos fazendo a diferença. Como aluno de graduação, como mestrando, como mestre, como doutorando, como doutor, como professor, defendendo as ideias de vocês. Parabéns. Muito obrigado também por vocês terem acreditado na gente e no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Era isso. Não fui em nenhum outro painel. Não me meti em nenhum outro painel. Fiz questão de vir conversar aqui com vocês. Porque vocês são importantes para a gente. Tá bom? Boa sorte. Fiquem tranquilos. Obrigado. Tem gente nervoso aí. Fiquem tranquilos. Vai ser um sucesso. Um abraço, Aldo. Tchau para vocês. Tchau. Perdão, meu microfone estava desligado. Então, agradecendo o professor Wagner pela presença e reafirmando, como eu estava dizendo, mas vocês não viram, então eu vou recomeçar, que o trabalho de vocês passou da mesma forma que os trabalhos que são apresentados nos painéis, que os artigos científicos escritos pelos professores, mestres e doutores, também passou por avaliação cega, por um comitê científico especializado que se debruçou sobre os trabalhos de vocês. Então, se vocês estão aqui, é por mérito da pesquisa de vocês, pela maturidade acadêmica que vocês têm e pela seriedade que certamente vocês têm demonstrado durante os trabalhos que vocês têm desenvolvido. Então, para a gente já começar, temos para hoje 6 painéis, a mostra de banner possui 11 trabalhos aprovados, mas para hoje nós ficamos com 6, justamente para que tenhamos tempo para falar sobre eles, para que as pessoas que estão nos assistindo possam também fazer comentários, fazer perguntas, e a gente tenha a possibilidade de debater e receber o feedback dos participantes do CBDI, que é para isso que nós sempre apresentamos as nossas pesquisas em ambientes acadêmicos especializados, como é o Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Então, o primeiro trabalho de hoje que nós temos aqui na nossa amostra de banners é da Giovana de Carvalho Florencio e do professor César Augusto Silva da Silva. Então, a Giovana é da UFMS, eu sou egresso da UFMS, né? A Giovana está por aqui para apresentar, ainda não chegou. Ah, está aqui a Giovana, desculpa. Giovana, muito boa tarde. O seu trabalho é intitulado A Dificuldade em Assegurar os Direitos Humanos das Crianças Refugiadas no Brasil e Sua Recepção. Então, já sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você. Então, fique à vontade. Você tem cerca de 10 minutos para expor o seu trabalho. E espero que ficou tudo bem. Pode começar. A palavra está com você. Ok, muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do Congresso de estar aqui apresentando e estou muito feliz de poder falar aqui um pouco com vocês. Bom, pessoal, como aqui o Aldo já me apresentou brevemente, eu sou acadêmica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e eu estou no último ano de graduação. O banner aqui
que eu produzi e o trabalho que eu vou expor é uma prévia da minha pesquisa de conclusão de curso. Como é bastante explicativo o título, eu gostaria de aproveitar para esmiuçá-lo, né? Do que trata a minha pesquisa? É sobre essa dificuldade em assegurar os direitos humanos das crianças que são refugiadas dentro do nosso país e esse processo de recepção delas, de internalizar elas dentro do país, integrar elas à nossa cultura. Algumas coisas que devem ser explicadas foi sobre o estilo metodológico utilizado. Então, nessa parte, eu utilizei uma leitura bibliográfica, legislativa e documental. Da parte legislativa, além das próprias leis do nosso país internas, eu estudei principalmente os tratados e acordos que o Brasil ratificou e internalizou. Alguns desses tratados aqui devem ser pontuados por serem muito importantes no que tange ao tema. O primeiro deles que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, porque ela é quem define esse conceito de direitos humanos, quais são os direitos básicos do indivíduo. E também ela trouxe alguns conceitos de definição dos direitos da criança propriamente, como o indivíduo que depende de proteção integral, por ser um indivíduo em desenvolvimento ainda. É muito importante a gente lembrar que esse conceito de criança e adolescente, ele foi sendo construído, principalmente durante o século XX, uma vez que, em períodos anteriores, a história nos diz que era muito confuso o que era criança, o que era adolescente, e aí, com o passar dos anos, a psicologia, o direito foram construindo esses termos e observando que uma criança, um indivíduo de 7, 8 anos de idade, não teria a mesma característica de lidar com a sociedade de uma pessoa de 20 anos. Então, ele é um ser ainda vulnerável. Além da Declaração Universal de Direitos Humanos, também é muito importante a gente ressaltar os acordos que foram feitos no sentido de definir o refúgio. Afinal, o que é um refugiado? Quem é esse refugiado? O primeiro acordo que o Brasil participou e ratificou, que trouxe esse termo internacionalmente, foi começou, acho que agora, a passar os slides. Foi a Convenção de 1951, e essa convenção, ela estipulava que refugiado era uma pessoa que sofria fundados temores, medo mesmo, fundados temores de violência psicológica, violência quanto à sua nacionalidade, quanto à sua raça, quanto à sua religião e opinião política. Então, essas pessoas tinham sua vulnerabilidade estrita nesses sentidos. Naquela época, foi feita essa definição de refúgio para as pessoas que vinham da guerra. Então, ela foi uma definição que era temporária, deveria acabar. O Instituto do Refúgio era para ter sido temporário, os órgãos foram criados também. Contudo, com o passar dos anos, percebeu-se que as necessidades de refúgio, elas não acabaram, e o número de refugiados só aumentava com o passar dos anos. E isso denotou uma necessidade de fazer um protocolo adicional, aquela Convenção de Genebra, para que postergasse esse período de refúgio, para que fosse para qualquer pessoa, a qualquer tempo, com essas qualidades. Então, assim foi feito lá em 1967. Aqui. Bom, outro acordo nesse sentido, agora mais no que diz ao Brasil, por ser um acordo regional, é a Declaração de Cartagena. A Declaração de Cartagena foi feita muitos anos depois, em 1984, ratificada também pelo Brasil só em 1997, pela Lei de Imigração, e hoje ela se encontra muito presente na nossa atual Lei de Imigração de 2017, que abriu mais ainda esse leque, esse rol de possibilidades de uma pessoa ser refugiada para pessoas que sofriam violência maciça aos seus direitos humanos. Por isso, muito importante a gente entender esse conceito de direitos humanos e a Declaração Universal do Direito do Homem,
porque, uma vez que a gente entende os direitos humanos, nós sabemos quem sofre essa violação maciça e quem pode ser considerado refugiado. Um terceiro documento que deve ser pontuado aqui é a Convenção Internacional de Direito da Criança e do Adolescente, que na década de 1989, 1990, foi assinada e internalizada pelo Brasil, sendo criada o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que universalizou esse conceito de criança e trouxe essas necessidades da criança como um indivíduo em específico. Essa declaração também pontuava a criança como indivíduo menor de 18 anos. Isso é bem importante para a gente entender o que estamos falando, porque no Brasil existe uma distinção, pelo ECA, de menores de 12 anos para criança e menores de 12 anos para criança, menores de 18 e 12 seriam adolescentes. Então, nesse caso, qual que é o grande problema? O grande conflito que eu primeiro vi é de não termos um dispositivo que fale sobre crianças refugiadas de um sentido geral, porque nós temos documento de criança e documento de refúgio. Então, nós precisaríamos de um documento que juntasse isso para que a gente não tivesse conflitos nem instabilidade jurídica. Os únicos documentos que nós temos são orientações, principalmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e esses documentos, eles não são vinculantes, o que reforça essa instabilidade jurídica. Em quesitos práticos também, nós no Brasil, principalmente eu vi na jurisprudência, uma dificuldade em assegurar os direitos da criança em questão de saúde e educacional, uma vez que existem algumas discordâncias jurisprudenciais doutrinárias de quais documentos serviriam, se o documento do refúgio, que é o documento nacional do estrangeiro, serviria como certidão de nascimento. O STF já decidiu isso algumas vezes em decisões esporádicas, mas a gente ainda não tem um alinhamento nesse sentido. Então, o que eu observei em conclusão da minha pesquisa foi sobre isso, sobre o fato de nós termos essa instabilidade jurídica, de faltar uma lei que interligue esse ponto de criança e de refúgio, que assegure os direitos da criança, não deixando isso a decisões esporádicas, e também uma questão de políticas públicas, de uma iniciativa pública para assegurar esses direitos e torná-los concretos, como deveria ser para qualquer criança. Acho que é isso. Obrigada. Aldo. Tá sem áudio, você. Perdão. Mas eu vou fazer isso toda hora, será? Bom, Giovana, parabéns pela sua exposição. Você foi bem clara, você falou com tranquilidade. Eu já vou passar, por conta do tempo que temos, da quantidade de trabalho, para a próxima apresentação. Mas no final, eu espero que nós possamos abrir um debate e que você possa também responder a pergunta sobre o seu trabalho. Muito obrigado e parabéns. Então, pessoal, nós, depois da apresentação da Giovana, já vamos passar, sem mais delongas, para a apresentação do José Almir da Luz Júnior, que já está aqui conosco também. Está aqui. José, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. O trabalho do José se chama A Inclusão de Refugiados e Imigrantes no Ensino Superior Paranaense. Então, José, eu já deixo a palavra com você para que se apresente e fale sobre o seu trabalho. Boa apresentação. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui nesse evento, uma alegria. E eu vou dar início à apresentação, então. Meu nome é José Almir, eu sou aluno de Direito na Universidade Federal do Paraná e também aluno de Relações Internacionais no Centro Universitário Uninter. Vou apertar o share screen aqui. A primeira vez que eu estou usando, só um minuto. Giovana, se você puder desativar a sua apresentação de slides, pelo limite Apareceu da sala, slide? que não esteja permitida do José. Pode tentar agora, José. Só um minutinho aqui. Apareceu? Não está aparecendo aqui para nós. Não apareceu. Você prefere continuar sem? Então, eu vou prosseguir então sem. Então é assim,
O Programa Política Migratória Universidade Brasileira, ele foi criado em 2013 na Universidade Federal do Paraná. A minha pesquisa, ela foi baseada no método lógico-dedutivo. Eu obtive essas fontes diretamente da Universidade Federal do Paraná e também porque eu fiz parte do projeto de extensão. Foi a experiência na extensão universitária e despertou esse interesse pela pesquisa. Então, o Programa Política Migratória, ele é relacionado com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e de 2013 até 2020, atendeu aproximadamente mais de 6.000 imigrantes, entre refugiados, migrantes humanitários, e na Universidade Federal há um processo seletivo específico a refugiados e imigrantes. Inclusive, no ano de 2019, tive a alegria de receber 10 novos alunos do processo seletivo especial e através também do reingresso. O que é o reingresso? O reingresso é assim, você começou a sua graduação no país de origem, por motivos alheios à sua vontade, você não pôde concluir, então o reingresso você começa a partir do ponto, teoricamente, de onde você parou. Claro que daí também, dentro dessa conclusão, no ano zero. O que seria o ano zero? O ano zero são algumas disciplinas que você estuda, dentre elas o português, para você ter uma adaptação, esse ciclo de adaptação, para daí você entrar, propriamente dito, na matriz curricular do seu respectivo curso de escolha. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, ela uma parceria multidisciplinar com o curso de medicina, com o curso de história, curso de filosofia, ciências sociais, psicologia, que faz toda a triagem, o atendimento psicológico, e, inclusive, o programa ganhou menção honrosa numa premiação que teve no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma conquista muito grande o programa, receber essa menção honrosa. O projeto também, ele visa, além do acolhimento da questão psicológica, aulas de português, para ter essa adaptação, e a tutoria. O que seria a tutoria? A tutoria é um acompanhamento feito pelos alunos dos seus respectivos cursos. Por exemplo, eu no curso de Direito, como voluntário, monto uma equipe com outros alunos, e nós marcamos reuniões onde nós esclarecemos dúvidas, como se fosse uma espécie de monitoria. Só que tem esse viés mais específico para o atendimento dos imigrantes. Essa experiência na extensão, ela foi fundamental para que chegasse à conclusão de que esses dados, essa realidade que a Universidade Federal do Paraná tem desempenhado de maneira pioneira, seria muito interessante que isso fosse exposto para um público maior, para que isso servisse também de inspiração para outras universidades públicas no país, ou até mesmo para instituições privadas. E deixa eu ver aqui, não está aparecendo o slide, infelizmente. No slide eu ia mostrar algumas fotos da rotina, né, do atendimento, de alguns eventos que nós participamos. Inclusive, aqui, esse livro aqui, é um livro, não sei se está aparecendo bem aqui, esse livro aqui, ele tem o apoio da Acnur, ele foi feito pelo Instituto Migrações, ele também mostra um pouco das ações da cátedra, e também mostra algumas pesquisas referentes aos refugiados e imigrantes. Não sei quantos minutos eu ainda tenho. Dentro dessa perspectiva, eu tentei passar o norte da pesquisa, né, que é o que motivou, né, a pesquisa,
a metodologia aplicada, né, que foi o método lógico-dedutivo, e passar algumas informações, como as 6.000 pessoas atendidas. Atualmente, nós temos mais de 100 alunos imigrantes, e ano passado, que eu tinha começado a falar, entraram 29, oriundos de 8 países, como, por exemplo, a República Democrática do Congo, que tem enfrentado problemas por conta do estado de exceção no país. Venezuela também, alto fluxo de imigrantes venezuelanos, principalmente no estado do Paraná. Benin, Haiti, no curso de Direito, nós temos alunos haitianos, e o programa, ele tem, a cada ano que passa, ele tem se adaptado às novas realidades do fluxo migratório, ele tem recebido e acolhido na universidade cada vez um número maior de alunos imigrantes. Os que possuem o status migratório, por exemplo, de refugiado, eles já recebem um amparo do Acnur, porque o Acnur é competência do Acnur, né, a questão dos refugiados. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Acho que nós estamos ficando um pouco sem tempo, e se puder encaminhar a conclusão, José, por favor, para que todos possam... A conclusão que eu faço... A conclusão que eu faço da pesquisa é que esse fenômeno da migração é um fenômeno muito recente, e o programa tem logrado êxito, e eu acredito que é isso. Eu agradeço a oportunidade, espero ter respeitado o limite do tempo, e é isso. Tá ótimo. José Almeida, então, muito obrigado e parabéns pela sua exposição. É uma questão importantíssima essa, realmente, e muito bacana a sua delimitação do espaço, né, do espaço paranaense, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Eu vou terminar, então, a sua apresentação e passar para a próxima. Perfeitamente. Então, muito obrigado. Pessoal, então, o nosso próximo trabalho é da Taine Gomes da Silva Santos. Ela é também da UFMS, escreveu em parceria com o professor César Augusto da Silva. E o tema é a invisibilidade de refugiados em Mato Grosso do Sul perante os diplomas nacionais e internacionais. Então, Taine, consegue nos escutar? Está por aí? Acho que o microfone está mudo. Tudo bem, porque eu acabei de cometer esse erro agora há pouco. Oi, Aí, vocês estão me escutando? Sim, estamos ouvindo, só não conseguimos ver a imagem. Peraí, que eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui. Não tem problema, fique tranquilo. Se não der certo, como é que a gente faz? Peraí, que eu tô com um problema. A imagem não está abrindo? É que eu acho que é alguma coisa no meu computador. Podemos inverter a ordem e você vai tentando arrumar aí, pode ser? Pode ser, sem problema. Tá ótimo. Peraí. Pessoal, então, enquanto a Taine soluciona ali, vamos passar para o trabalho A Ilegalidade do Transporte de Resíduos entre Nações do Norte e Sul Global, uma análise jurídica. Então, os autores desse trabalho são a Maria Amélia Carvalho Campos, o Vinícius Serra de Lima Moraes e Esli Miranda de Oliveira. Então, deixa eu chamá-los por aqui. Sim. Aí estão. Certo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Maria Amélia, Esli, ao Vinícius. Já vou deixar vocês com a palavra para que iniciem o trabalho. A apresentação de vocês. Fiquem à vontade e façam uma ótima apresentação. Obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Esli Miranda, eu sou discente de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia, e junto a Maria Amélia Campos e o Vinícius, que são discentes de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nós vamos apresentar o trabalho A Ilegalidade do Transporte de Resíduos entre o Norte e Sul Global, uma análise jurídica. Foi um trabalho feito sob a orientação da professora Tatiana Cardoso Skeff, que também é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora de Direito Internacional na UFA. Então,
O transporte fronteiriço de resíduos é uma das principais consequências da industrialização, e ele tem como uma das suas principais causadoras a obsolescência programada, ou seja, quando os produtos são gerados para que eles tenham uma vida útil muito mais curta, as pessoas consumam muito mais e também acabam por desperdiçar muito mais. Esse tipo de exportação acaba por movimentar bilhões de dólares de toneladas de lixo todo ano em todo o mundo. E isso faz, de alguma forma, com que as relações coloniais elas tenham um retorno, e as assimetrias globais também, já que esses países, normalmente periféricos, seguem recebendo lixo dos países do norte global, sob uma justificativa de que isso seria positivo para a sua economia, sem sempre estarem de acordo com a convenção que nós adotamos para esse trabalho, que é a Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito, de 1989. Essa discussão traz a importância do direito internacional para regulamentar o ambiente, o espaço internacional, assim como dito anteriormente pelos pesquisadores Batista e Muniz, e traz também para a gente a necessidade da reflexão sobre a ilegalidade desse tipo de transporte e as consequências que ele pode trazer para os países subdesenvolvidos, e tanto para as pessoas, quanto para a população, quanto para a economia. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a metodologia que a gente adotou. Para solucionar os questionamentos levantados inicialmente pela nossa pesquisa, nós adotamos o método hipotético dedutivo e também utilizamos os procedimentos documental e bibliográfico. Além disso, eu ressalto aqui a nossa referência ao trabalho de Batista e Muniz, que trata do direito internacional contemporâneo e o desafio da mitigação das assimetrias globais no âmbito da globalização e integração econômica. Esse artigo ele foi fundamental para a delimitação do nosso eixo temático no que concerne à relação norte e sul global. Além disso, para garantir o alcance e a acessibilidade da nossa pesquisa, uma vez que as informações nessa área são escassas, nós percebemos, nós disponibilizamos nosso pôster em uma segunda língua. Então, se os senhores apontarem as câmeras dos seus celulares para o código QR que está aparecendo agora na tela, terão acesso a uma versão em inglês da nossa pesquisa. Esse código vai continuar no cantinho do slide durante toda a apresentação. Então, se surgir a curiosidade, vocês poderão acessar a qualquer momento. Então, como dito anteriormente, a temática dos resíduos ela é pouco discutida e regulamentada no cenário internacional. Então, a Convenção de Basileia de 1989, apesar de ser um pouco antiga, ela mostrou-se como sendo a mais completa sobre o tema. E é justamente por isso que adotamos ela na nossa pesquisa, como a nossa base normativa. Essa convenção surgiu após denúncias e descobertas de depósitos de lixo tóxico em países subdesenvolvidos, principalmente no continente africano. E esse lixo descobriu-se depois que tinha sido importado de países desenvolvidos, as nações do norte global, desculpa. Então, então esse fato mostrou que a problemática do transporte transfronteiriço de resíduos não é recente e traz uma condição homóloga à do colonialismo, em que os países do sul são vistos como os quintais, os depósitos dos países do norte. Então, a convenção surgiu nesse contexto como uma tentativa de mitigar essa simetria. Contudo, ela não possui força vinculante e apenas estabelece guias para regular esse transporte internacional de resíduos. Para isso, ela estabelece em seus artigos algumas condições que permitiriam uma movimentação segura do lixo, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente. E nós destacamos alguns que seriam os mais importantes para o nosso estudo. Dentre eles, destacamos que ela prevê que cada país deve estabelecer quais produtos serão considerados resíduos perigosos, o consentimento escrito de todas as partes envolvidas no processo, a embalagem, rotulação e documentação correta e compatível com os resíduos transportados, e que, se descumprida alguma dessas cláusulas, o país exportador terá 90 dias para importar os resíduos. Ela ainda prevê casos que são explicitamente ilícitos, que são quando descumprem alguns dos artigos supramencionados, ou, então, acarretam na eliminação deliberada de resíduos perigosos. Nesses casos, a Convenção prevê que haja devolução para o país de origem ou eliminação segura dos resíduos em até 30 dias. Entretanto, a Convenção também estabelece que a prevenção e punição desses casos de tráfego ilícito são responsabilidade de cada Estado. Então, para analisarmos a eficácia e aplicabilidade da Convenção, assim como a legalidade desse tipo de transporte, analisamos dois casos. O primeiro foi o caso no Sudeste Asiático, no qual o Canadá exportou para as Filipinas, nos anos de 2013 e 2014, seus resíduos. Porém, as Filipinas não haviam consentido essa importação. Então, após notificar o Canadá da ilicitude desse movimento, ele demorou 5 anos para importá-los. E também, ainda no Sudeste Asiático, houve uma quebra de acordo entre as nações europeias e asiáticas,
sendo que esse acordo previa a exportação da Europa para a Ásia de resíduos recicláveis para aumentar os empregos nas indústrias de reciclagem. Entretanto, entre esses resíduos foram encontrados plásticos não recicláveis e até mesmo produtos tóxicos. O segundo caso ocorre em Gana, em que 35,6% das importações consistem em produtos industrializados e eletrônicos. Isso se dá porque o país tem políticas de integração social por meio da tecnologia, como o caso da campanha Um Laptop por Criança, além de uma tentativa geral de modernizar o país. Entretanto, desses 35,6%, 70% já foram descartados por seus usuários originais. Esses dados estão presentes no artigo na revista GeoUSP, Espaço e Tempo, volume 22. Então, desses 70% podem ser considerados lixo. A problemática ela assume uma profundidade ainda maior quando se tem que esse lixo importado gera empregos, centenas de empregos na área formal e informal. Empregos que vão desde o comércio, com a venda de produtos que ainda podem ser utilizados, até reciclagem, com a venda de produtos que não podem ser utilizados, passando inclusive pela exploração de minério. Só que esse tipo de importação e de emprego geram danos ambientais e humanos de difícil solução. A partir dos casos analisados, nós levantamos duas hipóteses que aqui se traduzem como duas reflexões. A primeira estabelece conexão direta com o título da nossa pesquisa, porque questiona se o transporte de resíduos nesses casos seria legal ou não, especialmente quando não há tratamento adequado do lixo e se negligencia o tripé da sustentabilidade. A segunda reflexão se refere a uma possível isenção de responsabilidade dos países importadores, caso esses conseguissem observar o tripé da sustentabilidade, o que inicialmente seria o caso de Gana, considerando a geração de empregos que foi mencionada. Para explicar um pouco o que seria esse tripé da sustentabilidade, a gente trouxe esse gráfico. Esse tripé se divide em 3 aspectos. O primeiro deles é o econômico, que se refere ao lucro e se preocupa com a análise da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Nós temos também o social, que trata do capital humano, e o ambiental, que vai se preocupar com a preservação do meio ambiente e impõe que o lucro não deve sobressair a esse aspecto. Vale ressaltar ainda que a intersecção entre essas 3 vertentes constitui uma noção de sustentabilidade a ser alcançada e que o tripé se tornou relevante principalmente porque ele propõe procedimentos ambientais sustentáveis no desenvolvimento das atividades públicas. Wesley, eu acho que o microfone está desligado. Desculpa! Obrigada. Então, nós acabamos por concluir que nos casos do Sudeste Asiático e de Gana, não há um total amparo pela Convenção, uma vez existe uma documentação por consentimento da parte importadora, infringindo, por acaso, os artigos 4º e 6º da Convenção, e no caso de Gana, eles consideram todo tipo de resíduo como um tipo de importação ordinário, que também dificulta que eles sejam abrangidos pela Convenção, fazendo também uma infração aos artigos 4º e 6º da Convenção. Dessa forma, a gente acaba chegando à conclusão de que a Convenção de Basileia sobre resíduos, ela fica muito vaga, porque ela foca no caráter econômico muito mais do que nas consequências que elas podem trazer para os países. Ela não define com especificidade o que são os resíduos perigosos e o que eles podem acarretar, e também não estabelece medidas de prevenção, deixando os países periféricos meio que à margem das relações coloniais que podem voltar por conta desses acordos internacionais. Então, nós agradecemos muito pela oportunidade da gente ser apresentado. Estamos super abertos a perguntas. Desculpa o tempo super longo, mas era isso. Pessoal, muito obrigado a vocês. Na verdade, o tempo é curto, infelizmente. É difícil falar de uma pesquisa que nós desenvolvemos durante tanto tempo e com tanto afinco num espacinho de 8 a 10 minutos, que é o que nós temos aí. Se fosse uma amostra de banner, talvez seria até melhor, né? Porque nós poderíamos conversar com as pessoas e essa é a graça do banner ao vivo, né? Mas vocês fizeram um ótimo trabalho, estão de parabéns, agradeço a exposição e espero vocês nos debates daqui a alguns minutos com as perguntas do chat. Muito obrigado. Então, passando para o próximo tema, nossa próxima apresentação é do Paulo Rodrigo de Lima, que vai tratar sobre a proteção à dinâmica hidrológica atmosférica amazônica, uma proposta de cooperação Octa-Mercosul. Então, Paulo, seja bem-vindo e já passo a palavra a você. Boa apresentação.
Aí, microfone aberto, pode. Olá, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando. Eu tive um problema técnico agora há pouco, meu Wi-Fi caiu, eu fiquei sem Wi-Fi. Eu estou no 4G, né? Se cair ao longo da apresentação, eu peço desculpas por antecipação, né? Problema técnico que eu tive, mas vamos dar prosseguimento à apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui participando do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, um evento sério, respeitável, ainda mais pela dedicação de todos que participam aí da preparação, do backstage do Congresso. Eu gostaria de dedicar e agradecer também à minha esposa, aos meus filhos, à minha família, essa apresentação, aos colegas do Círculo, do grupo de pesquisa Círculo Diálogos do Barão, da Universidade de Direito da USP, do qual eu faço parte, coordenado pela mestranda Fernanda Bergman, e cujo diretor científico é o professor Wagner Menezes. E entrando já na apresentação do artigo e da pesquisa, gostaria também de pedir desculpas devido à posição da câmera, que eu estou falando pelo celular, por isso que está meio fora de foco. Foi o jeito que eu consegui, então vamos que vamos. Estamos todos sujeitos então, a isso, manda ver. Então, entrando no tema da pesquisa, o título do artigo é Proteção à Dinâmica Hidrológica Atmosférica Amazônica, uma proposta de cooperação OTCA e Mercosul. Então, na verdade, essa apresentação é um convite à leitura do artigo, assim como eu estou ansioso para ler o artigo dos demais colegas. É um artigo interdisciplinar, né, que o início da pesquisa se deu a partir do termo biodiversidade, pesquisa correlata a este tema, e a partir dessa pesquisa eu tive contato, acesso a conceitos de ciência sobre a Amazônia, mais especificamente de hidrologia amazônica, e trabalhando com esses conceitos, eu encontrei um contexto que eu vou abordar aqui, e um contexto desta ciência, trabalhado pelos cientistas, e eu trabalhei o direito internacional em cima desse contexto, com o objetivo o quê? De tutela, né, de tutela desse contexto que eu vou explicar agora. Né? Não dá para entrar em todos os detalhes e tal, eu vou resumir, né, resumir os conceitos. Os conceitos envolvem reciclagem de água atmosférica, envolvem bomba biótica, envolvem rios voadores e envolvem ponto de não retorno. Né? Os cientistas envolvidos com esses temas são Enéas Salati, Carlos Nobre, Thomas Lovejoy, Antônio Donato Nobre e Philip Fearnside. A maioria deles relacionados ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Né? Cada um desses conceitos tem a sua importância. Né? Por quê? No fim do contexto da história, nós temos o seguinte panorama, né? O seguinte resultado. A Amazônia é um sistema, né? um ecossistema que recicla a sua própria água atmosférica, a sua cobertura vegetal é uma bomba biótica que traz umidade da atmosfera que está sobre o Oceano Atlântico, que lhe é vizinha, né, através de manter a umidade da Amazônia mais alta do que a umidade sobre o Oceano Atlântico, por isso ela puxa a umidade do Oceano Atlântico. Essa reciclagem de água atmosférica e essa viagem de água atmosférica se dá por meio dos rios voadores, né? E tem a maior atenção, a maior preocupação, que é o ponto de não retorno, que é trabalhado pelo Carlos Nobre e o Lovejoy, que é o ponto de desmatamento a partir do qual esse ciclo entra num desequilíbrio, né? Tendendo ao colapso, transformando a floresta amazônica em savana, em cerrado, né? Uma espécie de cerrado. Segundo esses cientistas, um cálculo atual na ordem de 20%, ou seja, não seria mais necessariamente políticas de diminuir o desmatamento, seria premente políticas de reflorestamento, tal como eles citam que o Brasil se comprometeu no Acordo de Paris, né, de reflorestamento. E resumindo esse panorama, esse contexto, a Amazônia, ela bombeia a água do Oceano Atlântico, ela utiliza para si no seu sistema, essa água ela viaja ao longo da Amazônia, chega e
colide, né, a água atmosférica com a Cordilheira dos Andes, na região do Peru. Parte desse vapor atmosférico, dessa água atmosférica, menor parte, vai para o norte, pela Colômbia, indo para o Pacífico, e a maior parte desce em direção ao centro-sul do continente, sendo importante fonte de recursos hídricos e de regulação ambiental para o centro-sul brasileiro e as principais regiões agrícolas e urbanas dos países da Bacia do Prata, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, esse é o contexto da ciência sobre a Amazônia, que me deu um elo natural, né, no plano natural, entre a Amazônia e a Bacia do Prata. Né? Então, eu achei esse contexto interessante e procurei trabalhar como o direito trabalha isso. Né? Eu cheguei a ver uma pesquisa de uma especialista da Universidade Federal do Paraná, Kézia Roja Narciso, que ela trabalha o fenômeno dos rios voadores a partir do direito internacional ambiental e dos direitos humanos. Né? Eu propus uma outra perspectiva do direito da integração, né? Direito da integração relacionado ao quê? Ao TCA e ao Mercosul. O TCA... Eu estou tentando abrir o chat aqui para ver a questão do tempo. Eu não consigo abrir o chat. Aldo, quando terminar o tempo, você me fala por áudio, por favor, porque eu não consigo acessar o chat e o vídeo ao mesmo tempo. Tá? Tá legal. Nós temos ainda 1 ou 2 minutinhos para você. Tá bom, agradeço. Então, na questão do direito, essa proposta de cooperação OTCA e Mercosul, eu fiz uma análise normativa da OTCA e do Mercosul, a OTCA envolvendo o TCA, o próprio protocolo adicional ao TCA que criou a OTCA, e a agenda estratégica da OTCA, que é de 2010, ainda está vigente, está para negociações para trocar e tal, mas ainda não trocou. Era para ter trocado em 2020, mas ainda não houve aprovação de uma nova, ainda está vigente. O Mercosul é uma organização de integração econômica, mas é muito, muito impactante também na questão da cooperação em matéria ambiental. Inclusive, a matéria ambiental é responsável pela maior porcentagem de projetos de cooperação amazônica no âmbito do Mercosul, né, na casa de 63%. A maior parte dos projetos de cooperação são em matéria ambiental. E por que dessa proposta? Por quê? Na OTCA, eu constatei que é preciso ampliar o tema, porque a OTCA, as normas, a instituição trabalha a Amazônia como um sistema fechado, que não teria relações externas, digamos assim, com outros ecossistemas, né? Preservar o ambiente, recursos hídricos para as pessoas que lá vivem, né, para os povos que lá vivem, né? E Mercosul tem uma rica gama de projetos também, mas não tem um projeto específico de cooperação ambiental sobre tal matéria, né? E a tutela que envolve essa proposta, a tutela imediata é preservação ao meio ambiente, e a tutela imediata é promoção de relações internacionais amistosas na América do Sul, né? Por quê? Tem-se um contexto que tem-se estados e povos fornecedores de recursos hídricos e estados e povos receptores de recursos hídricos, né? Algo que interessa à tutela do direito, tal como, em outro contexto, nós temos o Tratado do Nilo na África, né? Então, é algo que interessa ao direito. Também nós temos um recurso hídrico que é de interesse comum a esses povos, que também é de interesse do direito, tal como fundamentou a criação do TCA, o TCA e a ECA. Então, essa proposta, ela não envolve uma reforma, uma criação de uma organização internacional nova. Ela é a partir de princípios já plasmados, tanto no âmbito da OTCA, quanto no âmbito do Mercosul. Esses princípios envolvem os 2 primeiros princípios: o princípio de preservação ao meio ambiente e o princípio da cooperação, que envolvem a operacionalização da tutela imediata, que é a preservação ao meio ambiente, né? Que não há barreiras institucionais ou normativas para se fazer essa cooperação,
dependendo apenas de juízos políticos, diplomáticos de oportunidade e necessidade, vontade política, em resumo, mas essa vontade política tem a proposta de norteamento dessa vontade política é um princípio que também já há em ambas as organizações e que, segundo tese do professor Wagner Menezes, é a principal contribuição do direito latino-americano para o direito internacional, que é o princípio da solidariedade, né? É uma cooperação envolvendo estados e povos, não limitando apenas estados, para além da cooperação, que envolve para além de uma ação de amizade, um vínculo de conteúdo ético e moral, né? E como defesa dessa proposta, eu apresento ela como oportuna e necessária como um meio de amplificar a solidariedade internacional sul-americana, né? Não centrando no que nós queremos evitar, que é conflitos, controvérsias e tal, né, entre os estados e povos, por tal motivo, mas não, é como nós já somos, é como nós já significamos as nossas relações internacionais. Desculpa se eu passei do tempo, esses contratempos, foi o jeito que eu consegui. Então, eu estou muito contente com a oportunidade e contente por poder ouvir os colegas e os próximos colegas também. Paulo, parabéns pela sua apresentação. Quando eu li o título do seu trabalho, eu li a OTCA como OSCA, né? A Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, mas acho que você deixou muito claro aí do que se tratava durante a sua exposição. Então, parabéns. Também é um tema muito relevante. Eu vou passar já para a próxima apresentação e espero que nós tenhamos tempo para debater no final. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado. Então, pessoal, olha só. Agora temos o trabalho, dando continuidade, né? Que se chama Suicídio, Globalização e Trabalho no Contexto Neoliberal. Uma análise das condições de trabalho na Foxconn. Então, os expositores são o Daniel Urias Pereira Feitosa, o Pedro Luquete Silva e a professora Tatiana Cardoso Skeff. Então, Pedro e Daniel, a palavra está com vocês. Boa apresentação. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Daniel Urias, sou discente do 4º período da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e desde já gostaria de cumprimentar a nossa orientadora, Tatiana Skeff, nossa orientadora não só nesse trabalho, mas também coordenadora do nosso grupo de estudos e pesquisa em Direito Internacional. Olha só, o Michael já acabou de entrar aqui. Bom, o nosso trabalho, ele passa pela seguinte pergunta, né? Ele perpassa primeiro pela seguinte pergunta. Se existe um nexo causal... Se existe um nexo causal entre... Doriana, vamos descer rapidão. Se existe um nexo causal entre os casos de suicídio e as condições de trabalho entre a Foxconn. Bom, a Foxconn, ela é uma empresa de tecnologia e ela produz os produtos das maiores empresas de tecnologia no mundo, como a Apple, a Microsoft, a Dell e a Sony. Entre outras empresas, né? E visando suprir a demanda dessas grandes empresas, a Foxconn adota métodos de produção quase que desumanos, onde diversas testemunhas já relatam, né, as péssimas condições de trabalho no interior dessas fábricas, e essas condições de trabalho, elas também são totalmente incoerentes com a razão social do trabalho. Desde já, é importante, né, a gente considerar que, inseridos nesse contexto neoliberal, a gente precisa apontar a nova divisão internacional do trabalho, que consiste na terceirização, né, do processo produtivo, priorizando o funcionamento mercadológico, excluindo, assim, a participação ativa do funcionário nesse modelo de produção. O que a gente pode apontar no caso da Foxconn é o controle exacerbado no modelo de produção e o exercício da violência física e psicológica contra o operador, ressaltando, assim, uma maior vulnerabilidade, né, dos empregados no interior da empresa.
Então, levando esses casos, né, em consideração, a gente pode apontar também o porquê da escolha da Foxconn, né? Essa vulnerabilidade, ela se dá primeiro por consequência de que grandes empresas preferem se instalar, né, nesses países por conta da menor fiscalização de leis trabalhistas, com o intuito de suprir, né, a demanda que é quase que intrínseca ao contexto neoliberal, e de praxe que essas montadoras elas adotam jornadas de trabalho quase que exaustivas, como no caso da Foxconn, que existem funcionários que trabalham até 12 horas sem intervalos. Então, é fatídico que a principal mão de obra dessas empresas terceirizadas se constituem, primeiro, de jovens imigrantes da zona rural, de baixa escolaridade e baixa profissionalização. Devido a isso, a Foxconn oferece alojamentos para a moradia de seus funcionários, mas testemunhos apontam que as estruturas desses alojamentos, eles podem ser análogos a presídios, devido às condições estruturais, devido ao alojamento com a superlotação e o descaso com a higiene e a segurança desses ambientes. Bom, então não é difícil a gente enxergar aqui o nexo causal entre as condições de trabalho desumanas da Foxconn com os inúmeros casos de suicídio de seus funcionários. O ponto mais gritante nessa problemática se deu em 2012, quando cerca de 300 funcionários subiram no telhado da montadora, ameaçando suicídio coletivo, caso não fossem atendidas as exigências, né, de melhores condições de trabalho, de pagamentos de salário à vista, já que esses salários eles eram pagos até parcelados, e também uma melhoria da higiene e da segurança nas instalações da empresa. Então, essas ocorrências de ameaça de suicídio e os suicídios, eles não são isolados somente à Foxconn. A gente pode levar em consideração que existe uma área, uma faixa territorial, em que a gente pode destacar que acontecem os maiores índices de suicídio no mundo. E aí, a partir daí, a gente consegue evidenciar que essa área também é uma área que existe um grande conglomerado de polos industriais no leste asiático. E aí, para falar sobre isso, eu vou passar a palavra para o Pedro para falar sobre essa faixa territorial. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu sou o Pedro Quete, eu sou discente do terceiro período de Direito na faculdade da Universidade Federal de Uberlândia. Para falar sobre essa área geográfica, ela é nomeada Cinturão do Suicídio. Ela compreende uma faixa territorial de países altamente industrializados, como a China, Taiwan, Hong Kong e Sri Lanka, esses últimos três que dependem majoritariamente de capital estrangeiro, advindo de investimentos gigantes multinacionais. Ao analisar esses países, a gente pode perceber que eles se apresentam na nova divisão internacional do trabalho como o epicentro da produção terceirizada do capitalismo. Essa é marcada por escassos direitos trabalhistas e o processo de produção massificado. Assim, com base nesses recorrentes casos de suicídio, é possível usar uma linha de raciocínio durkheimiana acerca da importância da razão social do trabalho. O sociólogo afirmava que o labor devia servir como uma forma do indivíduo enxergar algo maior do que si mesmo, para conseguir ampliar a sua existência. Porém, com a forma de produção presente nessas regiões, a significação do trabalho é completamente retirada. Sobra apenas a necessidade de produção e desenvolve uma relação de poder desigual entre o empregador e o empregado. A combinação desses fatores corrobora muito com o desenvolvimento de psicopatologias dos funcionários dessas empresas, que nos piores dos casos acarretam nas tentativas de suicídio e no suicídio terminalmente. O próximo passo da nossa pesquisa foi analisar se, por a China não ser membro da Organização Internacional do Trabalho, os avanços em matéria de direito internacional do trabalho, assim como as recomendações da organização, inspiraram, por meio do caráter soft law, o direito trabalhista chinês, que teve o seu ponto de início em 94. Nesse sentido, a gente pode considerar que o caráter soft das normas produzidas pela Organização Internacional do Trabalho e as recomendações sobre as relações trabalhistas inspirou determinadas previsões do Código Doméstico que regula as relações trabalhistas na China. Porém, como já foi explorado anteriormente, essas normas não são aplicadas e fiscalizadas de forma efetiva.
E, por fim, a gente pode entender como o modelo de produção neoliberal corrobora para a manutenção dos ciclos de violência contra o trabalhador, que deteriora a sua psique e pode levá-lo ao suicídio. Com isso, pensa-se na necessidade da análise da postura das empresas que contratam esses serviços, como a Foxconn, uma vez que essas péssimas condições de trabalho são um atrativo para as multinacionais, como a Apple e a Microsoft, uma vez que a necessidade de suprir a demanda de produção supera a atenção e a humanização da razão social do trabalho. Assim fica claro, respondendo a pergunta, a existência do anexo causal entre o modo de produção massificado com as altas taxas de suicídio dessas áreas, como no cinturão do suicídio. É isso. Gostaria de agradecer a todos, a Tatiana Skeff por ter orientado a gente, o Daniel, e pela oportunidade de apresentar no Congresso. Parabéns, Pedro, parabéns, Daniel, pela apresentação de vocês. Muito bacana, estamos vendo uma variedade de temas, mas que possuem, e eu tenho percebido aqui durante as apresentações, certa conexão entre eles, e nós vamos falar disso depois. Mas, então, de parabéns, a apresentação também bastante clara. Parabéns também à professora Tatiana Skeff pela orientação. Então, eu vou passar para a nossa próxima e última apresentação apresentação de trabalho dessa nossa sequência e logo passamos, então, para o debate e espero que cada um tenha um pouquinho mais de oportunidade de falar sobre o seu trabalho lá. Então, parabéns novamente. Taine, acho que agora deu certo, né? Aí, deu tudo certo. Que bom. Vendo? Sim, vendo e ouvindo. Funcionou bem. Bom. Então, deixa eu te apresentar primeiro. Espera só um minutinho, Taine. A Taine Gomes da Silva Santos está escrevendo junto com o professor e orientador César Augusto Silva da Silva o trabalho A Invisibilidade dos Refugiados no Mato Grosso do Sul, perante os diplomas internacionais, nacionais e internacionais. Só para que as pessoas tenham o contexto dessa apresentação, já que no começo nós chegamos a falar, mas já passamos por outros e outros temas. Então, Taine, eu deixo com você a palavra. Boa apresentação. Sucesso. Obrigada, Aldo. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar brevemente do meu trabalho de pesquisa. Eu peço que, quando estiver faltando mais ou menos 5 minutos para poder me avisar, para eu não passar tempo, por gentileza. E eu vou falar brevemente do meu trabalho de pesquisa, que é o tema Invisibilidade de Refugiados no Mato Grosso do Sul, perante os diplomas nacionais e internacionais de proteção. Bom, para começar, é importante mencionar que os temas de refugiados estão cada vez mais em pauta nas grandes discussões acadêmicas e governamentais. E isso se dá, sobretudo, pelo próprio crescimento do número de refugiados ao longo do tempo. De acordo com o próprio relatório do Acnur, referente a 2009, agora são mais de 79,5 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar seus lares, suas origens, por diferentes tipos de conflitos, perseguições e violações de direitos humanos. E aí, restringindo ao Brasil, temos aproximadamente, em números oficiais, mais de 43 mil refugiados reconhecidos em território nacional. E esse número teve um salto muito grande nesses últimos anos, por conta mesmo da questão dos venezuelanos. Em janeiro mesmo deste ano, foram reconhecidos em bloco, né, mais de 17 mil desses nacionais, prima facie, totalizando aí já 38 mil venezuelanos no território. E aí, este crescimento de números de refugiados, vemos também no estado de Mato Grosso do Sul, que é o enfoque da pesquisa. Essa região, né, essa região fronteiriça de importante fluxo migratório vem recebendo também considerável número de refugiados. E dentre refugiados migrantes, podemos citar haitianos, venezuelanos, colombianos, senegaleses, sírios, bolivianos, cubanos. Então, é um estado que recebe bastante migrantes e refugiados, né? Em vista disso, então, aliado a essas questões, outro ponto importante que veio de ponto de relevância da pesquisa foi também a dificuldade por parte de observar isso, né?
a dificuldade por parte do governo do Brasil na questão de gerenciar, armazenar e sistematizar o número de refugiados que são acolhidos dentro do país. E isso em virtude de uma ausência de uma estrutura unificada para unificar e lidar de forma harmônica com esses números, né? Até porque uma questão que eu gostaria de pautar, né? Saber onde estão localizados os refugiados que são acolhidos é importante para gerar uma política mais direcionada e para que melhor possamos atendê-los. E aí, com isso, a pesquisa se propôs, primeiramente, a realizar um estudo bibliográfico e documental de todo o sistema de aparato de proteção do refugiado, começando com o direito internacional, né, do refugiado, depois, passando para o Brasil, estudando a lei de 9.474 de 97, que é o Estatuto dos Refugiados, para então focarmos no estado de Mato Grosso do Sul. E aí, no estado de Mato Grosso do Sul, o objetivo foi ter uma perspectiva quantitativa de números de refugiados que estão dentro do estado. E com isso, fez-se um cruzamento de dados oficiais, né, de entidades federais, com os números de atendimentos feitos pelo Comitê Estadual de Refugiados e Apátridas, que é o CERMA. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, para vocês verem o gráfico e ficar melhor de visualizar. Vamos ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Vocês estão conseguindo ver? Não? Ai, meu Deus. Ainda não, Taine, não apareceu aqui na tela. Ah, tá, peraí. Deu certo? Acho que agora foi. Mas você está aí, tá certinho. Agora sim, tranquilo. Então, vocês estão conseguindo... Eu vou tentar passar aqui para vocês verem. Então, eu fiz um cruzamento de dados e a partir... não esqueça de me avisar se faltando 5 minutos para eu poder terminar. Mas, assim, não sei se vocês conseguem ver, eu peguei os dados das solicitações de refúgio do CONARE, obtido pela Lei de Acesso à Informação no Estado, né, que é a ABO Azul, e os atendimentos feitos pelo Centro de Atendimento de Direitos Humanos, que é vinculado ao CERMA. E aí, observou-se que o número de atendimentos feitos pelo CERMA foram maiores, né, ao longo desse período, do que os números de solicitações de refúgio feitos no próprio Estado. E aí, o que a gente... só para vocês terem uma ideia, né? Totalizando aqui, o número de atendimentos nesse mesmo período total foram 1.313. E o número de solicitações nesse mesmo período total foram 328. Eu vou passar aqui, que eu acho que, como eu vou falar de números, para ficar um pouco mais claro. Então, eu marquei aqui, né? Então, total, 328 solicitações, né, pelo CONARE, contra 1.313 atendimentos feitos pelo CERMA. E aí, passando para outra fonte, eu peguei pelo SINCRE, né, que registrou um número somente em Campo Grande, de 4.500 imigrantes. E pelo CISMIGRA, registrou, por sua vez, 2.112 imigrantes. E pelo Observatório de Migrações Internacionais, constou, e aí passando para refúgio, né, 1.000 a 3.000 solicitações de refúgio feitas no Estado. Bom, eu não sei se ficou muito confuso esses números para vocês, mas a questão é que, assim, de todos esses números, o que ficou registrado é que não existe uma convergência, né? Cada fonte mostra algum determinado número, então existe uma discrepância aí, mas a questão é que o que se pode concluir nisso é que existe um maior número existe mais número de refugiados do que realmente consta. Deixa eu tirar aqui não sei se dá para parar de compartilhar.
Ah, tá. Então, o que se pode inferir é que nem todos os contabilizados como migrante no Estado efetivamente o são, mesmo que muitos deles sejam considerados refugiados por razões fáticas e jurídicas, como os venezuelanos. E aí, partindo para outro gráfico, que é esse aqui, eu vou passar por parte para mostrar para vocês. Primeiro, observando as cores laranja, azul e cinza, que é referente aos dados de solicitações do CONARE, né? As solicitações de refúgio também pelo CONARE, mas pelos relatórios, né? Ou por outro tipo de relatório, e as solicitações de refúgio ativo. Oi? Desculpe interromper essa apresentação, como você pediu para eu te avisar. Tá, falta 5 minutos. Isso, pode terminar, por favor. Tá bom. Tá bom. Tá, e o que a gente vê aqui, novamente, né, é que existe uma discrepância também, uma discrepância proporcional, no caso, nos dados de refúgio, né, de diferentes fontes, e também, mas também de uma forma proporcional. Aqui ela foi crescendo, mostra o crescimento de número de número de solicitações de refúgio, né, por conta dos venezuelanos e tudo mais, e comparado com esse amarelo aqui, mostra as decisões proferidas pelo CONARE, que caracteriza a morosidade, né, que as decisões são feitas. Então, esse é um dos fatores que a gente chegou com a pesquisa. Com isso, o que a gente tem, o que esse estudo nos levou, né? Que existe mais refugiados do que realmente se tem, e isso gera um questionamento. Se as políticas públicas, tendo em vista isso, estão sendo se eles estão sendo alcançados por políticas públicas, né, de uma forma integral, total, e, além disso, se o acesso a direitos legalmente previstos em instrumentos nacionais e internacionais de proteção estão tendo, se para eles estão tendo maior acesso também. Eu acho que eu não falei muito bem. Mas, enfim, se as políticas públicas estão alcançando eles de uma forma integral e se eles estão tendo maior acesso aos direitos previstos nos diplomas nacionais e internacionais de proteção. Acho que eu melhorei. E aí entra outra questão, que é importante a atuação do Estado e averiguar essa distribuição, né, de refugiados, para que possa amparar eles de uma forma adequada, né, e respeitando a dignidade da pessoa humana prevista na Constituição, e com isso também, tendo em vista também o comprometimento do país ante a comunidade internacional. E é com isso que eu encerro a minha fala. Tá ótimo, que bom, muito obrigado, Taine. Eu vou, se vocês permitem, pessoal, vou colocar todo mundo aqui na tela de novo. Já vamos se preparando aí. Para a gente conversar um pouquinho. Bom, parabéns, Taine, parabéns pela sua apresentação, não é? Foi também muito claro, como todas as outras. E por isso eu já começo parabenizando vocês mais uma vez. Eu sei que eu estou parabenizando sempre aqui, mas é que realmente o trabalho que vocês têm feito e têm desenvolvido merece aplausos. E hoje vocês estão diante de uma plateia que, em sua grande parte, em maior parte, podemos dizer, é uma plateia especializada. Então, são professores que já estiveram também no mesmo local que vocês agora estão, e que eu estive há muito pouco tempo também. Estou iniciando a minha carreira acadêmica, né? E essas pessoas, com certeza, vão poder dar um feedback para vocês depois. Então, por isso eu vou abrir mais um espacinho agora no final para aqueles que desejarem deixar os seus contatos. Então, eu vou chamá-los de novo, então vocês passem os seus e-mails. Eu vi que um dos trabalhos muito interessante trouxe um QR, né, para acessar a versão do trabalho em outro idioma, o que é muito bacana.
Mas antes de abrir esse espaço, só para fazer um comentáriozinho bem breve, né? Já vou ler os comentários também do chat, é que apesar da aparente variedade dos temas, né, que há, e da distância que há entre cada um deles, então alguns falaram dos contextos brasileiros, o Paulo falou lá da Amazônia, né, da proteção à dinâmica hidrológica, tivemos as meninas do Mato Grosso do Sul que falaram também, principalmente sobre os tópicos relacionados a refúgio, que são um tema de pesquisa bastante relevante lá para o Mato Grosso do Sul, não é? Eu falo do Mato Grosso do Sul porque é onde eu conheço bastante a pesquisa que se desenvolve, porque sou egresso da UFMS. Depois também tivemos contexto de trabalho na Foxconn, e uma análise a partir disso. Ilegalidade de transporte de resíduos, que também muito pertinente, uma discussão muito pertinente para o direito internacional, que envolve a relação, por vezes, desequilibrada entre os países. Enfim, são todos temas que, numa primeira vista, parecem distantes entre si, mas que são muito próximos, porque todos tratam dos direitos das pessoas, dos direitos humanos, cada um a partir de uma abordagem diferente. Então, temos tema relacionado ao meio ambiente, tema relacionado a refúgio, migrações, a trabalho, e todos eles demonstram a preocupação que vocês têm já no início da carreira de vocês com esses temas que são dos mais relevantes do direito internacional. Então, o direito internacional é construído com base nas pessoas, para atender as pessoas, então é o direito das gentes, né? E não teria, portanto, um local, um ambiente mais propício para vocês exporem essas pesquisas. Então, muito bacana mesmo. Eu fiquei impressionado com a desenvoltura de vocês, porque quando a gente fala de apresentação de banners, então geralmente é o primeiro contato que cada um tem com a pesquisa, alguns dos primeiros contatos, né, que os estudantes têm com a pesquisa científica, mas vocês levaram aqui como se desenvolvessem isso há muitos anos, né? Levaram com muita desenvoltura todos os trabalhos, as delimitações temáticas dos trabalhos também bastante pertinentes. Assim, é claro que vocês já passaram por um comitê científico que avaliou cada um dos quesitos necessários para aprovação, então nem tem muito que ficar falando sobre isso, porque vocês já declararam essa competência quando foram aprovados para estarem aqui expondo, e por isso eu vou ler alguns comentários aqui que também corroboram com isso. Porque são comentários de pessoas que todas elogiaram a apresentação de vocês. Então, temos elogios à apresentação que trouxe o QR Code, muito interessante, arrasaram, olha só, acho que, não sei se tem amigos por aí também, não é? Sempre tem, é bom que tenhamos, então, olha só, parabéns pela apresentação. Temos uma sugestão aqui, olha só, para a verificação da Convenção de Bamako, da professora Daiane Venâncio. Então, eu não sei exatamente para qual trabalho foi a sugestão, professor, aqui, porque no chat, o chat desceu e nós não falamos sobre as perguntas naquele momento, os comentários, mas se a senhora puder deixar ali depois, nós já dizemos aos autores. Do transporte de resíduos. Sim. Bacana. Então, já fica a dica e a sugestão, né, da professora Daiane para vocês. E muitas outras, olha só, amei, excepcional, parabéns, parabéns a todos, bom painel, olha só, parabéns pelas apresentações, Paulo, por ter lidado com esses problemas tecnológicos, né, porque são esses problemas que todos nós passamos, como eu tinha dito, Paulo, então não prejudicou em nada a sua apresentação, parabéns, Taína, olha só. Então, temos bastante elogios, então vocês viram que o impacto foi muito positivo, e positivo para uma plateia que é bastante especializada. Por isso, eu vou encerrar a minha participação aqui e vou abrir novamente
a vocês, aos que desejarem, é claro, para que se despeçam e deixem os seus contatos, porque isso é o mais importante, não é? Esse feedback, essa possibilidade de um professor assistir a nossa apresentação, um professor que muitas vezes é especialista naquele tema e nos dá um feedback, nos sugerir, como fez a professora Dayana, um documento para leitura, ou talvez uma nova abordagem, enfim. Por isso é importante que tenhamos esse contato. Então, eu vou abrir esse espacinho, deixa eu ver. Primeiro a Maria Amélia, o Vinícius e a Esli, né? Esli queriam falar do trabalho deles, podem deixar os seus contatos e se despedirem do público, por favor. Então, primeiro eu gostaria de agradecer pela atenção de todo mundo, pela oportunidade, e eu divulgar meu contato para, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, Vinícius Serra, tudo junto, .34@gmail.com. A internet da Amélia acabou de cair, então ela não vai conseguir se despedir, mas ela também está muito honrada e pediu para eu divulgar o e-mail dela, que é amelia06campos@gmail.com. Eu acho que ela conseguiu voltar agora, mas já está divulgado. Opa, a Maria Amélia voltou aqui. Mas Maria Amélia consegue nos ouvir? Acho que ela está um pouquinho travada ainda, mas de qualquer forma o Vinícius passou o seu contato já. Opa, o Vinícius acabou de passar o seu contato para receber o feedback. Então já está divulgado. Sim. Então, gente. Desculpa, pode falar, Maria. É porque travou a sua conexão, não? Não, tudo bem, é Esli meu nome. Ia usar um pouco esse espaço só para agradecer a professora Tatiana, porque foi realmente incrível, assim, ter aceitado não só me orientar, que sou aluna dela, mas de orientar 2 alunos que são da Federal do Mato Grosso do Sul, cujos rostinhos ela nunca nem viu. E foi uma experiência, assim, muito rápida e muito incrível. Em relação ao contato, é o meu nome, Esli, que é um pouquinho difícil, ESLI, 2 vezes. Então, esli@hotmail.com. Ótimo. Esli, desculpa, eu pronunciei errado o seu nome, viu? Mas é só a pronúncia, então peço perdão por isso. Então, o Paulo também queria deixar o contato. Paulo está por aí? Paulo também estava com probleminha de conexão, não é? Bom, a Giovana também gostaria de falar. Eu acho que o Paulo está com uma dificuldade de conexão aí, então vamos passar para a Giovana. Depois o Paulo fala. Pode falar, Giovana. Então, eu só gostaria de agradecer a todos, agradecer principalmente ao meu professor orientador, César Augusto, que está sempre nos estimulando na pesquisa e, enfim, é muito bom ter um professor que nos apoia. E também gostaria de passar meu contato para quem tiver sugestões e dúvidas. Meu e-mail é giovanacflorencio@hotmail.com. Isso, muito obrigada. Muito obrigado, Giovana. Perdão, acho que agora Daniel, eu consegui. Consegue ouvir? Opa. Paulo, pode falar. Isso aí, manda ver. Você é da sala 1? Não, pode ser o Pedro e o Daniel. Desculpa, eu aguardo a minha vez, sem problemas. Tinha escrito antes. Vamos lá. Não, tranquilo. Eu tive um problema aqui, ativar o microfone, mas agora eu consegui. Eu gostaria de agradecer ao compartilhamento de conhecimento entre nós aqui. Eu aprendi bastante com os colegas. Muito honrado por ter participado do Congresso de Direito Internacional. Depois de 2 anos participando como ouvinte, né, aprendendo bastante. Agora essa oportunidade de estar aqui produzindo e compartilhando a pesquisa. Agradecer aos colegas do Círculo de Diálogos do Barão, professor Wagner Menezes, professor Aldo, né, da presidência aqui do painel, e o meu contato é paulo.rodrigo.lima@usp.br. Estou aí à disposição para troca de conhecimentos e agradeço novamente. Tá ótimo, obrigado, Paulo. Agora Pedro e o Daniel, e na sequência já a Taine, que também se inscreveu aqui. Então, fiquem à vontade. Oi, agradecer de novo a Tatiana pela orientação, a todos que assistiram à banca, o Daniel
Acabou de cair. Ele pediu para eu passar o e-mail dele, danielurias31@gmail.com. O meu é Pedro Luquete, do jeito que está escrito aqui na tela, com CH, 2 Cs e 2 Ts, 1@gmail.com. Qualquer dúvida ou sugestões, só mandar. Ótimo, Taine. Cadê a Taine? Opa, tá ali. Pode falar. Oi, gente. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos e também ao meu orientador, professor César, que me ajudou aí ao longo da pesquisa. Gostaria de deixar meu contato se alguém tiver alguma dúvida, também quiser que eu envie o trabalho para poder analisar e se inteirar. O meu contato é Taine, não sei se vocês conseguem ver porque é diferente mesmo, com THINY, .g94@gmail.com. É isso. Obrigada. Ótimo, obrigado, Taine. Então, agora que estamos apresentados, temos os e-mails divulgados. Eu me dirijo à nossa audiência, aos professores que nos assistem, aos outros pesquisadores, e peço que façamos intervenções, façamos sugestões às pesquisas que foram expostas aqui, para que elas se desenvolvam e continuem crescendo, e que seus pesquisadores também continuem crescendo como cientistas, que já provaram aprovaram aqui, né, com essas apresentações, que tem grande potencial. Então, é agora uma sugestão e um pedido aos demais pesquisadores que façam sugestões, que falem desses trabalhos, porque o incentivo é um dos pontos-chave no início da nossa vida acadêmica. Então, eu posso falar por uma diligência própria que eu só estou aqui porque eu sempre fui muito incentivado pelos meus orientadores, pelos meus colegas, pelos professores que passaram pela minha vida e que eu passei pela deles. Então, agradeço a todos, agradeço as apresentações e parabenizo novamente pela excelência com que vocês todos expuseram. E vou encerrando o nosso painel. Todos estão com seus contatos divulgados. Espero que possibilitem profícuas colaborações futuras. Até mais e um ótimo congresso a todos.